O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu a desesperança. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde os 16 anos, ele batalhava como servente de pedreiro, carregando sacos de cimento nas costas sob o sol escaldante de São Paulo. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé, e juntos tiveram 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 5. A vida não era fácil, mas eles conseguiram comprar um barraco pequeno no Jardim Ângela, onde moravam com dignidade, apesar das dificuldades. Mas tudo mudou quando Pedro começou a sentir uma fraqueza estranha no corpo. No início, achou que era cansaço do trabalho. Até que, certo dia, enquanto carregava uma caixa de materiais, suas pernas falharam. Ele caiu no chão, sem força para se levantar. Os colegas o levaram ao pronto-socorro, onde, após exames, veio o diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica, ELA, uma doença degenerativa que paralisa os músculos aos poucos, sem cura conhecida. Os médicos deram-lhe no máximo 3 anos de vida. A notícia foi como uma facada no peito de Maria. Ela chorou desesperada, enquanto Pedro, em silêncio, olhava para os filhos brincando no quintal. Como vou deixar minha família assim? Quem vai sustentar eles? Pensava, com o coração apertado. Os remédios eram caros, e o pouco que ganhava mal dava para a comida. A doença avançava rápido, em poucos meses, Pedro já não conseguia mais segurar um garfo, muito menos trabalhar. A fome começou a bater à porta. Foi então que Dona Jandira, uma vizinha que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu com um prato de comida quente. Enquanto Maria servia as crianças, a senhora segurou a mão de Pedro e disse com firmeza: "Meu filho, você não pode desistir. Deus tem um milagre para você. Venha comigo domingo na igreja. Lá, você vai ver que não há doença que resista à fé." Pedro, que nunca havia pisado em uma igreja, hesitou. Mas a desesperança falava mais alto. O que tenho a perder, pensou. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Dona Jandira levou Pedro e Maria até a Universal. Ao entrar, Pedro se surpreendeu, não era um lugar frio e silencioso como imaginava. O louvor era vibrante, as pessoas cantavam com lágrimas nos olhos, e o pastor, no altar, falava com uma autoridade que ele nunca havia visto. O tema da mensagem era "Deus é o médico dos médicos", e cada palavra parecia dirigida diretamente a ele. "Muitos aqui estão doentes, desempregados, com a família desestruturada", disse o pastor, com voz firme. "Mas hoje, o Senhor está dizendo: chega de sofrimento. A sua cura está aqui." Pedro sentiu algo estranho no peito. Era como se uma chama acendesse dentro dele. Quando o pastor chamou os enfermos para a corrente de oração, Maria o ajudou a se levantar. Com dificuldade, ele se arrastou até a frente, onde dezenas de mãos se estenderam para tocá-lo. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma fé contagiante. "Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Deus está restaurando cada célula do corpo deste servo. Ele vai andar, vai trabalhar, vai abraçar seus filhos." Pedro sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Quando abriu os olhos, viu que Maria também chorava, mas com um brilho de esperança que há muito não via nela. "Você vai sarar, meu amor", ela sussurrou, apertando sua mão. A batalha da fé. Nos dias seguintes, Pedro e Maria passaram a frequentar a igreja todos os domingos, quartas e sextas. Participavam das vigílias de oração, onde a fé era ainda mais intensa. O pastor ensinou que a cura não vinha só pela oração, mas também pela obediência. Eles começaram a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com pouco dinheiro. "Deus não precisa do nosso dinheiro, mas da nossa fé", explicava o pastor. Quando você entrega o que tem, está dizendo: "Senhor, eu confio em ti." Pedro, que antes se sentia um fardo, começou a sentir uma força nova. Nas campanhas de fé, como a corrente do milagre, ele e Maria jejuavam e oravam juntos. Uma noite, durante a fogueira santa, enquanto o pastor clamava por libertação, Pedro sentiu algo quebrar dentro dele. Era como se uma corrente invisível se rompesse. "Eu vou andar!" gritou, com voz trêmula, diante de toda a congregação. As pessoas começaram a clamar com ele. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: "Receba sua cura, em nome de Jesus."
Nesse momento, Pedro sentiu um formigamento nas pernas. Com esforço, tentou mover os dedos dos pés. E então, eles mexeram. A igreja explodiu em glórias. Maria caiu de joelhos, chorando. Pedro, com lágrimas nos olhos, balbuciou: Eu sinto. Eu sinto minhas pernas. O milagre que ninguém podia explicar. Nos dias seguintes, Pedro começou a recuperar os movimentos. Primeiro, conseguiu segurar um copo. Depois, deu os primeiros passos com ajuda. Em menos de um mês, andava sozinho. Os médicos, perplexos, não tinham explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável nos nervos e músculos. Isso não tem lógica médica, disse o neurologista. É como se a doença tivesse regredido. Mas Pedro e Maria sabiam a verdade, era um milagre de Deus. No domingo seguinte, Pedro subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, ele contou como a fé o havia levantado do chão. Eu vim aqui arrastando os pés, sem esperança. Mas Deus me mostrou que, quando a medicina diz o não, Ele diz o sim. Hoje, estou de pé, não só nos pés, mas na fé. A igreja inteira aplaudiu. Muitos choravam. O pastor, emocionado, abraçou Pedro e disse: Isso aqui não é religião, meu irmão. Isso aqui é poder de Deus. A lição que mudou tudo. Hoje, Pedro trabalha novamente como pedreiro, mas agora como dizimista fiel e obreiro na Igreja Universal. Ele e Maria lideram um grupo de oração em casa, onde levam esperança a outros doentes. Sofia e Lucas crescem vendo o poder da fé em ação. Antes, eu achava que Deus era distante, confessa Pedro, olhando para sua família. Mas aprendi que Ele está onde há fé. A Universal não é só uma igreja, é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. E toda vez que alguém lhe pergunta como sarou, ele responde com um sorriso. Não foi remédio. Não foi sorte. Foi Deus, através da fé, da oração e da obediência. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas todos os dias. E foi assim que a história de Pedro se tornou um testemunho vivo na igreja. Cada vez que ele subia ao púlpito para contar como Deus o havia levantado da cama de morte, os olhos das pessoas se enchiam de lágrimas. Muitas delas chegavam à igreja com o coração partido, arrastando dores físicas, emocionais ou financeiras, mas saíam de lá com uma certeza: se Deus havia feito por Pedro, poderia fazer por elas também. Um dia, uma mulher chamada Ana, que sofria de uma doença rara nos ossos, ouviu o testemunho dele. Ela já havia passado por vários médicos, que lhe disseram que sua condição era irreversível. Mas naquela noite, enquanto Pedro falava sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Se esse homem, que os médicos desistiram, está aqui de pé, porque eu não posso ser curada também, pensou. No final do culto, Ana se aproximou de Pedro e Maria. Com voz trêmula, ela pediu: me ajudem a orar. Eu quero crer como vocês creram. Pedro colocou as mãos sobre os ombros dela e começou a orar com a mesma fé que o havia sustentado nos dias mais difíceis. Maria, ao lado, declarava: Senhor, o mesmo Deus que sarou Pedro vai sarar Ana agora. Naquela semana, Ana voltou ao médico para mais exames. O resultado? Os especialistas não conseguiram explicar, mas as lesões nos ossos tinham diminuído significativamente. Em poucos meses, ela estava completamente curada. Hoje, Ana também faz parte do grupo de oração que Pedro e Maria lideram, levando esperança a outros que ainda lutam. Mas os milagres não pararam por aí. O filho mais velho do casal, Lucas, que tinha apenas 10 anos quando viu o pai ser curado, cresceu com uma fé inabalável. Aos 18, ele decidiu se batizar nas águas e se consagrar como obreiro. Eu vi Deus agir na vida do meu pai, dizia ele. Agora quero ver ele agir na vida de muitas pessoas. Enquanto isso, Sofia, a caçula, que na época tinha apenas 6 anos e orava com lágrimas pelos corredores do hospital, se tornou uma adolescente cheia do Espírito Santo. Ela participava dos cultos de jovens e, com uma voz doce mas cheia de autoridade, falava sobre como Deus ouve até as orações das crianças. A vida da família mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, Pedro era conhecido como o homem doente, que mal conseguia trabalhar.
Agora, era o homem que falava de Deus com tanto entusiasmo que até os mais céticos paravam para ouvir. Um dia, o dono da obra onde Pedro trabalhava como pedreiro o chamou em particular. Pedro, eu não sou de ir à igreja, mas tenho um problema sério. Minha filha está com uma depressão profunda, e nada parece ajudar. Você acha que esse Deus que você fala pode fazer algo por ela? Pedro não hesitou. Não só pode, como vai. Venha conosco neste domingo. O homem, desconfiado, aceitou o convite. Na igreja, ele ouviu testemunhos, viu pessoas sendo libertas e, pela primeira vez, sentiu algo diferente. No final do culto, ele e a filha foram à frente para receber oração. Não foi uma cura instantânea, mas, com o tempo, a jovem começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de apoio e, aos poucos, a luz voltou aos seus olhos. Hoje, essa família também faz parte da Igreja Universal. E assim, como uma pedra jogada na água, o milagre de Pedro continua gerando ondas de transformação. Às vezes, as pessoas me perguntam por que eu insisto tanto em falar de Deus, diz Pedro, com os olhos brilhando. Eu respondo, porque eu já estive no fundo do poço, e ele me tirou de lá. Se eu não contar, quem vai contar? E é assim que, todos os dias, na Igreja Universal, vidas são restauradas, famílias são reconstruídas e o impossível se torna real. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Pedro, pode fazer por você. Se Ele mudou a história de uma família, pode mudar a sua também. Basta crer. Basta entregar. Basta persistir. Porque milagres não são coisas do passado. São realidades que acontecem aqui. Agora. Todos os dias. Na mesma semana em que Pedro deu seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Maria estava sentada nos bancos do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha ouvido falar daquele homem que foi curado da dependência química, mas não conseguia acreditar que algo assim pudesse acontecer com ela. Sua filha, Juliana, de apenas 16 anos, estava desaparecida há 3 meses. As noites eram de choro, as manhãs de desespero. A polícia não tinha pistas, os vizinhos já não sabiam o que dizer, e Maria sentia que seu mundo desabava a cada dia que passava. Senhor, se o Senhor existe, me mostra onde está minha filha, ela sussurrava entre lágrimas, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus. Foi então que, no meio da reunião, uma palavra profética foi dada: há uma mãe aqui que está procurando sua filha. Deus está dizendo, ela está viva. Eu a aguardei. Vá até a rodoviária velha amanhã às 10 da manhã. Maria sentiu um arrepio. Não era possível. Como o pastor poderia saber? Mas algo dentro dela disse, vá. No dia seguinte, com as pernas fraquejando, ela chegou à rodoviária abandonada, um lugar que já tinha procurado antes sem sucesso. Mas dessa vez, ao se aproximar de um grupo de jovens sob um toldo rasgado, reconheceu a blusa listrada que havia dado de presente para Juliana no aniversário dela. Era a filha. Suja, assustada, mas viva. Quando as duas se abraçaram, Maria sentiu que não eram só seus braços que seguravam Juliana, era como se mãos invisíveis a tivessem trazido de volta. Mãe, eu tentei voltar, mas não sabia como, Juliana chorava. Eu sonhei com um homem de branco que me disse, amanhã sua mãe vai te encontrar. Maria não teve dúvidas. Aquela não era coincidência. Era Deus. Era o mesmo Deus que tinha libertado Pedro, que tinha restaurado famílias, que agora devolvia sua filha. Naquela noite, as duas voltaram juntas para a Igreja Universal. Não como visitantes, mas como mais uma prova de que Deus ouve, Deus age e Deus muda histórias. E assim, como Pedro, Maria passou a contar para todos, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa quão escuro esteja o seu caminho, Ele tem a luz. Não importa quão perdido você esteja, Ele sabe onde você está. Porque na Universal, não são só histórias que se ouvem. São milagres que se veem. São vidas que se transformam. E cada testemunho é um convite, o que Deus fez por eles, Ele quer fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Basta acreditar. Maria e Pedro não imaginavam que aquele seria apenas o começo de uma corrente de bênçãos que mudaria não só a vida deles, mas de todos ao redor.
A volta de Ana Clara para casa foi como uma semente plantada em terra fértil, logo, os frutos começaram a brotar. No domingo seguinte, quando as três entraram juntas na Universal, o pastor a chamou ao altar. Ana Clara, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora subia com a cabeça erguida, sorrindo. O pastor perguntou o que Deus tinha feito, e a menina, com voz firme, respondeu: Jesus me trouxe de volta para minha família. Eu estava perdida, mas ele me encontrou. As lágrimas rolaram no rosto de muitas pessoas na igreja. Uma mulher na plateia, chamada Rosa, não aguentou. Ela se levantou e gritou: eu também preciso de um milagre. Meu filho está nas drogas há 5 anos. O pastor orou por ela ali mesmo, e na mesma semana, o filho de Rosa apareceu em casa, dizendo que não queria mais viver naquela vida. Era o mesmo Deus agindo. Pedro, que antes só pensava em trabalhar para pagar as contas, começou a ver oportunidades onde antes via só problemas. Um dia, depois de uma campanha de jejum na igreja, recebeu uma ligação de um antigo chefe oferecendo um cargo melhor, com salário quase dobrado. Eu nem tinha procurado isso, ele contava emocionado. Foi Deus que abriu a porta. Maria, que sempre teve medo de falar em público, agora não se calava mais. Toda semana, ela levava alguém diferente para a Universal. Uma vizinha com depressão, um colega de trabalho com dívidas, um casal à beira da separação. E todos voltavam com um testemunho: lá, a gente sente que Deus está perto. Ana Clara, que antes era tímida e fechada, virou uma líder na classe de adolescentes da igreja. Ela organizava grupos de oração na escola e, em menos de um ano, já tinha levado mais de 20 jovens para conhecerem Jesus. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a deles também, ela dizia, com a mesma fé que tinha aprendido com a mãe. Um dia, o pastor convidou a família para dar um depoimento no culto da família. Quando subiram ao altar, o templo lotou de gente que queria ouvir aquela história de milagre. Pedro, com a voz embargada, falou: eu pensava que minha vida estava acabada. Minha filha tinha sumido, minhas contas não fechavam, minha esposa chorava todas as noites. Mas Deus não nos abandonou. Ele nos trouxe de volta mais fortes, mais unidos e com uma missão: mostrar para o mundo que milagre existe, sim, e que a Universal é um lugar onde Deus opera. No final do culto, dezenas de pessoas vieram até eles. Um homem abraçou Pedro e sussurrou: eu também perdi minha filha. Ela está nas ruas há 2 anos. Você acha que Deus pode me ajudar? Pedro olhou nos olhos dele, colocou a mão no ombro do homem e respondeu: não só pode. Ele vai. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa vir para a igreja, buscar a Deus e não desistir. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Ana Clara foi criando ondas. Cada vida tocada se tornava um novo instrumento nas mãos de Deus. A família que antes estava desmoronando agora era um farol de esperança para outros que ainda estavam no escuro. Porque na Universal, não é só uma família que é restaurada. É uma corrente de milagres que não para de crescer. Cada testemunho inspira o outro. Cada vitória atrai mais uma alma sedenta por mudança. E Deus, que não faz acepção de pessoas, está sempre pronto a estender a mão para quem acredita. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Maria sorri e responde: não fomos nós. Foi Deus. E Ele não mudou. Se fez por nós, fará por você também. Basta entrar por aquelas portas, abrir o coração e deixar Ele agir. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem crê. E na Universal, a fé move montanhas e transforma vidas. Todos os dias. E foi assim que o testemunho de Maria e sua família começou a se espalhar como fogo em palha seca. Quem os via antes, com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado, agora os encontrava com um brilho no olhar que só quem experimentou o toque de Deus conhece. Não eram mais as mesmas pessoas. A dor tinha virado força, o desespero se transformado em gratidão, e o que era vergonha agora era coragem para contar o que Deus havia feito. Um dia, uma vizinha que sempre os via de cabeça baixa, com medos e dívidas que pareciam não ter fim, parou Maria na porta de casa. Como você conseguiu, Maria? Eu não aguento mais. Meu marido está desempregado, meu filho mais velho se envolveu com más companhias, e eu não vejo saída.
Maria segurou suas mãos, que tremiam de ansiedade, e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só vem de quem já foi socorrida pelo Altíssimo. Minha irmã, se Deus mudou a minha história, Ele vai mudar a sua também. Venha comigo hoje à noite na Universal. Não é religião, é um encontro com quem pode te tirar desse poço. A mulher, sem muita esperança mas sem mais forças para dizer não, aceitou. Naquela noite, ela entrou na igreja arrastando o peso do mundo nas costas. Mas quando o pastor começou a orar, algo dentro dela se quebrou. Não foram palavras bonitas, foram verdades que cortaram como espada: Deus não te abandonou. Essa batalha não é sua, é dele. E então, como um rio que rompe a barreira, ela começou a chorar. Não era choro de derrota, era alívio. Algo saía dali, algo pesado, que a acompanhava há anos. Quando ela saiu da igreja naquela noite, não estava mais sozinha. Maria e outras irmãs a abraçaram, oraram por ela e disseram: volte amanhã. Deus não terminou contigo ainda. E ela voltou. E continuou voltando. Uma semana depois, seu marido recebeu uma ligação de um antigo chefe, oferecendo um trabalho melhor do que o anterior. O filho, que ela achava perdido, apareceu em casa com lágrimas nos olhos, dizendo que não queria mais aquela vida. Mãe, eu tive um sonho estranho. Um homem de branco me segurou e disse: volte para casa, seu lugar não é aqui. Ela soube na hora, era Deus falando. E assim, mais uma família foi tirada das garras do inimigo. Mais um lar foi restaurado. Mais um milagre foi escrito nas páginas da Universal, onde Deus não faz distinção, se é pobre, rico, doente, desempregado, viciado ou abandonado, para Ele, todos têm valor. Todos têm uma chance. Hoje, essa vizinha é quem leva outras pessoas para a igreja. Se Deus fez por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele pode fazer por você. Ela diz, com a mesma paixão que Maria um dia teve ao compartilhar sua vitória. Porque na Universal, ninguém fica parado no milagre. Quem é alcançado, alcança. Quem é libertado, libera. É uma corrente que não para. E tem mais, o filho de Maria, aquele que quase se perdeu nas drogas, hoje é obreiro. Sim, o mesmo que já roubou da própria mãe para sustentar o vício, agora está de pé no altar, com a Bíblia na mão e o coração cheio do Espírito Santo, falando para outros jovens que ainda estão onde ele já esteve: Deus não te desistiu. Eu sou a prova. A transformação é tão grande que até os antigos amigos dele, que riam quando ele falava de Deus, começaram a perceber que tinha algo diferente nele. Um deles, curioso, foi espiar um culto. Não pretendia ficar, só queria zoar. Mas quando o pastor começou a pregar sobre o poder do sangue de Jesus, algo dentro daquele rapaz se mexeu. Ele lembrava de cada vez que tinha visto o amigo androgado, agora limpo, sorrindo, com uma paz que ele nunca teve. Como você conseguiu parar? Ele perguntou, depois do culto. E a resposta foi simples: não fui eu. Foi Jesus. Você quer conhecê-lo? Hoje, esse mesmo rapaz está na escola da fé, aprendendo a palavra. Sua mãe, que já tinha perdido as esperanças, chora de alegria toda vez que o vê entrar na igreja. Eu pensava que ia enterrar meu filho, e hoje vejo ele vivo, servindo a Deus. Só ele para fazer isso. E assim vai. Cada vida que é tocada se torna um instrumento para tocar outras. O que era uma família restaurada virou uma rede de milagres. Porque na Universal, não é só sobre receber, é sobre dar também. É sobre estender a mão para quem ainda está no escuro e dizer: vem. Deus está aqui. E Ele tem um milagre com o seu nome. Porque a fé não é teoria. É prática. É ver Deus agindo onde os homens dizem que não tem jeito. É sentir a mão dele te levantando quando você já não tem mais forças. É saber que, não importa o tamanho do problema, o poder de Deus é maior. E o melhor de tudo: isso não é história de um tempo passado. É o que acontece hoje, agora, em cada cidade onde há uma Universal. Basta entrar. Basta crer. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível virar possível. Ainda transforma cinzas em beleza. Ainda escreve finais felizes para quem confia nele. E a história continua, porque milagre não tem fim. E a história continua.
Era uma sexta-feira à noite quando Dona Maria, com as mãos trêmulas e o coração apertado pelas dívidas que sufocavam sua família, entrou pela primeira vez na Universal. Não tinha mais para onde correr. Os credores batiam à sua porta, o desespero a consumia, e as lágrimas já não vinham mais, só um vazio que doía. Mas ali, entre os louvores e as palavras de fé, algo mudou. Não foi um raio do céu, nem uma voz trovejante. Foi uma certeza silenciosa que nasceu dentro dela: Deus ouviu. Naquela noite, ela entregou o impossível nas mãos dele. E Deus, que nunca falha, começou a agir. Uma oferta anônima chegou às suas mãos no domingo seguinte, o valor exato para quitar a maior dívida. Depois, veio o emprego para seu filho, que há meses procurava. E então, o médico ligou, os exames que tanto temia estavam limpos. Milagre? Sim. Mas não era só para ela. Porque Dona Maria aprendeu que a bênção não era só para guardar. Na semana seguinte, ela voltou à igreja com um prato de comida quente e um abraço para uma senhora que chorava no banco de trás. Deus me deu, agora eu dou, disse, com os olhos brilhando. E assim, o ciclo se completou. A fé que move montanhas é a mesma que estende a mão. Reflexão final. Milagres não são apenas respostas, são convites. Convites para crer quando tudo diz a não, para agir quando o medo paralisa, para amar quando o mundo ensina a guardar só para si. Deus não precisa de nossas forças, Ele quer nosso assim. E quando damos, Ele transforma nossa história em testemunho, nossa dor em propósito, nosso vazio em abundância. Lição de vida. O milagre não termina em você. Ele começa quando você o compartilha. Porque a fé que não se doa, se esvazia. Mas a que flui, essa multiplica. E assim, como Dona Maria, descobrimos que a maior prova de que Deus age não está só no que recebemos, mas no que nos tornamos, canais da sua graça. E a história não acaba aqui. Ela renasce toda vez que alguém, em qualquer canto do mundo, ousa acreditar: se Deus fez por eles, fará por mim. Porque Ele ainda está escrevendo. E o próximo capítulo? Pode ser o seu.